Bom, primeira coisa, pensar aqui que nós vamos ler o livro, a introdução do livro A Doença para a Morte, de Soren Kierkegaard, cujo se apresenta como um texto central da obra do filósofo. É um texto justamente de introdução ao pensamento dele, ao pensamento do dinamarquês. E a ideia é a gente fazer uma leitura filosófico-especulativa, né? Ao mesmo tempo uma leitura psicológica deste livro, né? E, no caso, especificamente, deste texto. Então, assim, vou só dar uma ajeitada para poder botar o texto na tela, é que eu costumo fazer assim, né? Você sabe, tá o texto na tela para todos poderem estar participando, compreendendo, se está lendo, acompanhando. Aí eu vou estar compartilhando com vocês esse texto. Mas primeiro, queria pensar do que se trata isso, né? Do que se trata essa vida espiritual do indivíduo. Isto é, do que se trata essa virada de entendimento acerca do que importa. Porque, de alguma forma, ali nós vamos entrar no texto, vamos perceber que se fala de morte, mas precisamos entender que a doença que causa a morte do corpo não é a doença mortal. Que a doença mortal é justamente aquilo que Kierkegaard chama de desespero. Aí precisamos compreender, à luz do pensamento de Kierkegaard, se trata esse desespero, essa doença mortal, isto é, precisamos compreender aqui que há uma mudança realmente de prioridade, uma mudança realmente de logos, de sentido, há uma mudança de caminho, onde naturalmente se compreende as coisas de um jeito, né? A maneira sensorial, né? Ou a maneira psicossensorial, ou seja, não só das questões daquilo que é visível, mas das questões que também são emocionais, ou através desse outro mundo, né? Que em Platão seria o mundo das formas, o mundo das ideias, esse mundo que é fora da caverna, né? Mas em Kierkegaard aqui são categorias espirituais, isto é, categorias de liberdade. Então a gente precisa ir tirando o feitiço das palavras, né? Esses termos, de alguma forma, vão aparecer por ele estar trabalhando com uma tradição cristã. E no caso, Kierkegaard falava em seu tempo para um povo que era oficialmente cristão, para um povo que se dizia oficialmente cristão. Então ele vai trazer, né, essa linguagem que vai falar de dentro dessa tradição. Mas aí a gente precisa compreender que não tem nada a ver com religião, nada a ver com igreja, com essas coisas, né? Não que haja nada de errado nessas coisas, mas não é aqui o centro da coisa, né? Aí eu vou estar aqui compartilhando com vocês a tela do texto, né? Que é um texto pseudonímico, ou seja, nessa arte kierkegaardiana da comunicação indireta, ele usa esses pseudônimos, né? Em vez de assinar como Soren Kierkegaard, ele assinava usando uma máscara, né? E nisso realizava essa arte da comunicação indireta, essa arte de não falar diretamente ao outro aquilo que o outro talvez não esteja pronto para ouvir, mas essa arte do enganar para a verdade, né? Então, vai começar aqui a leitura, pensando justamente nesse logos, que é essa visada, essa virada, a saber, né? A mudança de categorias com as quais se trabalha. Ou seja,
o entendimento daquilo que, à luz da vida, importa. E aí vão aparecer os esclarecimentos disso ao longo da leitura. Então, eu vou compartilhar aqui a tela do texto para que haja compreensão maior, né, daquilo que está se lendo, para que vocês possam bem acompanhar. E aí, alguns termos que ele vai usar aqui, eu estou no ponto errado. É até interessante, eu quero pegar aqui o finalzinho desse texto. Foi um erro bom. Eu errei aqui, é a parte seguinte, não é o prefácio, é a introdução. Então, aqui, deixa eu parar de compartilhar aqui a tela, que eu vou achar aqui. Esse finalzinho do prefácio, justamente para que ele é uma entrada na introdução, se eu puder colocar assim, esse prefácio. Olha só. Olha o que diz o último parágrafo do prefácio. Em seguida, a gente vai entrar na introdução. Ele diz assim, né? Por fim, só mais um comentário. Sem dúvida, supérfluo, está sendo irônico, né? Mas sobre o qual ainda assim assumiria a responsabilidade. De uma vez por todas, quero chamar a atenção ao fato que, em todo este livro, como o próprio título, isto é, A Doença para a Morte, ou, em outras traduções, o desespero humano, desespero é entendido como a doença, não como remédio. Tão dialético é, de fato, o desespero. Assim também na terminologia cristã, isto é, na terminologia espiritual, na terminologia do indivíduo amoroso, a morte é a expressão das maiores das misérias, da maior das misérias espirituais. E, contudo, a cura está em morrer. Morrer para. Ou, na tradução do Casais Monteiro, mais antiga para nós aqui, ele diz morrer para o mundo. Mas a gente precisa compreender do que se trata esse morrer para, né? Ou morrer para o mundo, a outra tradução. Mas essa tradução ela é melhor, né? Aí eu vou passar aqui o texto central, que a gente vai ler agora, para que haja compreensão do que é isso, né? Do que significa esse morrer para, né? A cura, a morte como cura. Como é que é isso? Como é que pode ser a morte como cura, né? Isso é bem, digamos assim, aparentemente contraditório, né? É paradoxal. A morte como cura. Vamos compreender aqui do que se trata isso, né? E para vocês que estão participando aqui, né, dentro do grupo, quem quiser abrir a câmera, fica à vontade, tá? Porque é bom para não ficar falando só assim. Né? Quem aparece sou eu aqui quando eu estou falando mesmo. Mas, enfim. Então, e assim, né? Lembrando sempre que a participação de vocês é bem valorosa, né? Então, interrompam, tragam perguntas, tragam comentários, tragam questionamentos, enfim. Vamos lá. Olha só que coisa linda. Olha que forma poética, digamos assim. E a gente vai entender aqui na obra kierkegaardiana sempre esse jogo de palavras com o qual o nosso pensador trabalha, né? Esse jogo de palavras vem dessa utilização da poética, né? Desse exercício de psicagogia, que tem, de alguma forma, uma arte retórica envolvida, né? Nesta forma edificante, né? Que não só Kierkegaard como os pseudônimos se utilizam para nos fazer movimentar a alma, digamos assim, né? Olha só, olha o que ele fala, né? Ele está fazendo uma citação aqui do próprio Cristo, no contexto onde Lázaro estava enfermo. Lázaro era um amigo do Cristo, amigo dos discípulos, né?
E aí, o que Cristo disse para os discípulos? Esta doença não é para a morte. Esta doença não é para a morte. Para a morte. Ou seja, esta doença não é para a morte. Há uma morte específica da qual se pode falar nesse caso, né? Ele está falando, aparentemente, de uma morte, mas, no fundo, a nível ontológico, há ali presente uma outra morte. Esta doença não é para a morte. E, no entanto, Lázaro morreu. Nossa. Aí pensa, nossa, esse Cristo aí é um mentiroso, né? Disse que a doença não era para a morte, no entanto, ele morreu. Olha o paradoxo. Vamos entrar aqui, né, nessa essa especulação, né, esse exercício filosófico especulativo que o tempo inteiro lida com os paradoxos, né? E assim é no clinicar, né? Quando nós recebemos um discurso na clínica do outro, ou mesmo um discurso de um amigo, ou mesmo quando nós estamos em qualquer escuta, mesmo às vezes da nossa própria alma, há sempre essa aparente contradição lógica, que em verdade se constitui não numa contradição, mas na própria existência, a saber, paradoxo. O paradoxo ele não se resolve na vida. E a gente pensa, né, ah, em algum momento eu vou chegar e vou poder montar em cima desse saber que eu adquiri, ou desse lugar que eu conquistei no mundo, e aí os conflitos cessam. Não. A existência é permanente, conflito permanente, paradoxo. É bom que assim seja, porque o humano ele é liberdade. Portanto, angústia, né? E a angústia é aquilo que pode nos salvar de nós mesmos. Ou seja, aquilo que é para a vida. Pode ser também, né, dependendo de como eu acolho ou não acolho, que isso ser para a morte. Mas aí a gente vai compreendendo isso na medida que a gente for avançando aqui na leitura. Bom, compartilhar aqui a tela de novo. A gente dá uma avançadinha, né? Vocês estão acostumados, né, a gente fazer uma leitura bem soletrando, né? Mas como a gente vai ler a introdução toda hoje, vai fazer uma leitura não rápida, né? Assim, ainda assim será vagarosa, mas não tão lenta quanto é de costume, né? A gente vai pegar aqui essa introdução para pensar ela como um todo, né? Então vamos entrar aqui no próxima leitura, próxima frase, que ele diz aqui assim: e no entanto Lázaro morreu. Dado que os discípulos não compreenderam o que Cristo acrescentou mais tarde, abre aspas, Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-los do sono. Ele lhes falou diretamente, Lázaro está morto. É, e às vezes é isso, né? A arte da comunicação indireta ela tem um limite, que também não é para induzir ninguém ao engano. E, por outro lado, essa linguagem, né, da morte enquanto dormir e da vida enquanto despertar, inclusive esse nome desse livro, enquanto o subtítulo é uma simples, se não me engano, é uma simples reflexão psicológica cristã para edificação e despertar, né? E que é despertar à luz da filosofia. Abriram-se-lhe os olhos. Vida, né? Como diz o nosso pensador pré-socrático, Heráclito, acordados todos dormem. Acordados todos dormem. Aí a gente precisa entender do que se trata, né? Esse dormir, esse despertar, esse morrer, esse viver. Do que é que se está falando, né? Vendo que já tem mais um pessoal aqui, né? Hoje é Luiz, Luciana, Rose, Débora, aparecer mais gente. Então, vamos avançando aqui nesse ponto-chave, nesse ponto que ainda não é, digamos assim, a parte mais difícil,
parte mais difícil a gente vai entrar agora, mas é importante para a gente ir compreendendo, né, do que se trata. Então vamos. Então Lázaro está morto. E, no entanto, esta doença não era para a morte. Ele está morto, né? É muito interessante isso. Aí vai parecer que a gente está falando de uma coisa, né? Talvez esteja falando de outra. Ele estava morto. E, no entanto, esta doença não é para a morte. Bem sabemos nós, agora, que Cristo pensava no milagre que permitiria aos seus contemporâneos, se crescem, ver a glória de Deus, né? O milagre da ressurreição. Milagre com o qual ele despertou Lázaro dos mortos. Então, esta doença não apenas não era para a morte, mas, como que Cristo predisse, para a glória de Deus, para que o Filho de Deus fosse glorificado por ela. Aí, tem que entender assim, né? Esse Cristo, né? Essa figura arquetípica para nós, hoje, né? Representa aí algo, né? Algo de diferente de uma mera pessoa, né? Quando ele fala, né? Que isso é para, não é para a morte, mas é para uma outra coisa, e aí ele usa, né, nesse vocabulário dele, trabalhando com categorias, vamos colocar assim, religiosas, mas você precisa entender do ponto de vista existencial do que você está falando. Quando diz que esta doença não era para a morte. Se não era para a morte, uma doença que não é para a morte, vamos pensar aqui, uma doença que não é para a morte, é uma doença para quê? Né? O que ele quer dizer, né? Quando ele diz, esta doença não é para a morte, mas é para alguma coisa, né? Ou seja, aquela doença que nos acomete, que não é mortal, é para o quê? Né? Pode falar, Luciano. Tá fechado o microfone. Grande salto na fé, né? Desculpa, eu não ouvi, estava baixo aqui. Fala de novo. É o grande salto, né? Na fé. Para isso, né? Ou seja, a doença que não é para a morte é, como disse a Luciana, para, digamos assim, a possibilidade. É uma abertura, né? Para algo. Nesse caso, né, foi o que o Cristo disse ali, para que crescem. Mas a gente tem que entender que o que é crer, né? Se não é acreditar religiosamente em algum dogma, né? À luz de Kierkegaard, o que é fé? Mas se essa doença não é para a morte, né? Talvez essa doença seja uma doença para a vida. Né? A doença que não é para a morte, ou seja, compreendamos aqui, há um fluxo de vida que se faz de um lado e do outro. Agora, existe alguma doença que seja para a morte? Porque se nem a morte do corpo é para a morte, o que é para a morte? E o que faz uma doença ser para a vida? E o que faz uma doença ser para a morte? Né? E o que é uma doença? Né? A gente precisa compreender, né, do que se trata esse, digamos assim, esse vocabulário crítico que o Kierkegaard usa, compreendamos assim a nossa vida, né, do que se trata isso.
A gente pode avançar um pouco, né? Se alguém quiser comentar também, não sei se o Paulo queria comentar alguma coisa, ou à vontade. Então, beleza. Vamos lá. Olha aqui, ó. Ou seja, a gente sabe, né, do que objetivamente ele estava falando. Objetivamente, onticamente, ele estava falando de um milagre, certo? Mas precisa compreender se esse é o verdadeiro milagre. Isso da ressurreição dos mortos, isso da cura do corpo físico. Ele fala aqui, né? Ó, mas mesmo se Cristo não tivesse ressuscitado Lázaro, não continua igualmente verdadeiro que essa doença, a própria morte, não é para a morte. Aí eu falei, eita, isso aí virou papo de, né, de bêbado, né? Como é que a própria morte não é para a morte? Esta doença, a própria morte, não é para a morte. Porque, assim, se a gente for compreender do ponto de vista exterior, não é tão difícil. É até fácil. Bom, Lázaro, né, estava enfermo. E ele disse: esta doença não é para a morte. Aí Lázaro morreu. Aí depois falar: ah, entendi. Porque ele seria ressuscitado. Maravilha. Ou seja, aquele problema, vamos colocar assim, por mais que seja algo aparentemente central em tudo, mas aquele problema pontual foi resolvido, certo? Vamos pensar, não, não era para morte, porque depois o corpo dele seria curado. Tranquilo de entender, né? Do ponto de vista exterior, né? Beleza, tá fácil. Agora vamos entender isso do ponto de vista interior, ou seja, não onticamente, mas ontologicamente, né? Aqui. Quando Cristo se aproxima do sepulcro e clama em alta voz: Lázaro, vem para fora. Não está suficientemente claro que esta doença não é para a morte? Mas mesmo se Cristo não tivesse dito isso, o simples fato de que ele, que é a ressurreição e a vida, tenha se aproximado do túmulo, não significa isso que esta doença não é para a morte? Ou seja, o simples fato de que ele tenha se inclinado, ou seja, o simples fato de que ele tenha agido de forma clínica, ele seja, ou seja, o simples fato de que o amor exista. A gente tem que entender agora aqui o ponto-chave. O que quer dizer, né? Ele é a ressurreição e a vida. E o que é que regenera e traz ressurreição à vida? Né? O que é que modifica? Qual é a experiência que modifica nossa rota? A Luciana já disse, né? Que é desde um salto na fé, certo? Mas um salto para onde? Né? Fala aí, pode falar, Luciana. Para a liberdade, né? Liberdade de ser, né? Palavra-chave aí também, duas palavras-chave: liberdade e ser. Ser. Fica claro para vocês diferenciarem o corpo do ser? Doença do corpo não é doença do ser. Ou seja, aí vamos pensando aqui, né? O que é que cura o ser? O que é que pode curar o ser? Porque, de alguma forma, até esse momento, apesar do autor estar fazendo uns acenos ali,
ele tem trabalhado com categorias predominantemente ônticas, objetivas, exteriores. Mas ele está começando a acenar para as categorias ontológicas, ou seja, categorias do ser. Ou, a lógica, categorias espirituais. Isto é, para a liberdade. Está apontando para a liberdade, né? E a arte clínica da comunicação indireta é justamente essa. Enquanto a conversa do outro é sobre as categorias exteriores, categorias ou terrenas, digamos assim, né? Cronológicas, categorias de mundo, o clínico é esse que aponta para a categoria de liberdade. Ele, de alguma forma, vai até o outro e fala: essa doença não é para a morte. E o outro entende: ah, tá, realmente, é porque eu vou me recuperar, né? Isso passa. Porque isso é o que importa quando o indivíduo, né, o humano natural, ele está. Quando o humano natural está em desespero, mas o desespero é manifesto justamente pela crise, tudo que ele quer saber, no máximo, é: isso passa, isso passa. Contudo, contudo, a doença do espírito não é como a doença do corpo, como vocês sabem. Não é como com o médico pega o termômetro e diz: ele está com febre. Quando o médico pega o termômetro e diz que ele está com febre, isso não significa que ele sempre teve febre. Não. Realmente, a doença do corpo é assim. Ela vai, ela vem. Só que a doença do espírito não. Se alguém está com espírito febril, isso só mostra que esse espírito sempre foi doente. Se alguém está em desesperação, isso só mostra que essa pessoa sempre foi desesperada. E como diz Ali Kierkegaard, o oposto de desesperar é ter fé, isto é, liberdade. Ou seja, enquanto este indivíduo ele está ali pensando com categorias exteriores, né? Não está trabalhando naquilo que tem a ver com o ser, mas aquilo que tem a ver com as coisas. A arte clínica é essa de inclinar-se às coisas, inclinar-se ao visível, ao sensorial e ao psicossensorial, adentrar novamente na caverna, porque é ali que nós estamos, e, pressupondo o amor no outro, falar sobre a liberdade. Ou seja, como Paulo gosta de dizer, trabalhar nesse ordenamento do amor que há no outro. Mas há como assim? Pela fé, o pressupondo. Então eu digo, essa doença não é para a morte. Eu digo como que em enigma. E o outro vai pensar: ai, doutor, obrigado, isso passa. Né? Isso passa, é isso? Vai falar: nossa, mas vai demorar para passar? Porém, esse psicólogo, pensador de alma, pensador de vida, esse psicólogo que trabalha com categorias espirituais, ele não trabalha justamente com categorias temporais. Ele não é escravo do tempo do relógio. Ele está falando com categorias de eternidade, que tem a ver com o ser. Então, ele está falando do ser. Então, aquele indivíduo que tomou aquele prejuízo, aquele capote, teve aquela humilhação pública, ou que teve aquela doença do corpo, ou que está vivendo aquela separação, aquele divórcio terrível, né? E ele pensa que isso é o mais terrível. Agora, esse indivíduo que trabalha com categorias espirituais, ele precisa inclinar-se para servir de escada para o outro. Sim, aquilo que ninguém quer, né? É isso que ele quer, que ele precisa. Servir de escada para o outro, para a edificação, né? Aí vamos entender aqui, voltando ao texto. Então, chegar ao ponto central aqui, estamos quase. Já a gente chega no
ponto central do texto. Aqui, ó. O fato de que Cristo, isto é, o fato de que a vida exista, ele falou, ele que é a ressurreição e vida, né? O fato de que a possibilidade exista, isto é, o fato de que há amor, e o amor é, como a gente sabe, o fundamento da vida espiritual, da vida na liberdade. Mas a gente já desenvolve isso. O fato de que Cristo exista não significa isto, que esta doença não é para a morte? Ou de que teria adiantado Lázaro ser ressuscitado dos mortos, se por fim ele viria a morrer de qualquer modo? De que teria adiantado a Lázaro se ele não existisse? Se o amor, ele que é a ressurreição e a vida para todo aquele que nele crê? Aí a gente tem que retirar o feitiço das palavras, novamente, e a compreensão aí do que ele está falando. Vou dar mais uma avançada aqui para a gente entender melhor. Não, não porque Lázaro foi ressuscitado dos mortos. Não é por isso que se pode dizer que esta doença não é para a morte, mas porque ele existe. Por isso, por isso que essa doença não é para a morte. Parece para você que ele está falando, né? Tem a ver uma coisa com a outra. Tem a ver uma outra pessoa existir para esta doença não ser para a morte. O que, que é isso que está em jogo nessa figura arquetípica do Cristo, dele existir, né? Deste outro, deste outro que se adiciona como edificante na vida de alguém, deste outro que aparece, deste outro que se aproxima, deste outro que se inclina, né? Vamos pensar que o que tem a ver, né? Uma coisa com a outra. Porque, assim, do ponto de vista exterior é fácil compreender. Claro, porque se o Cristo não existisse, ele não teria ressuscitado Lázaro. E aí? Mas ele falou: não, não. Mesmo se ele não ressuscitasse, né? Ó, aí vamos falar rapidamente, entrar aqui para entender teologicamente isso, senão vai ficar muito confuso. Todos aqui já ouviram falar na tal Santíssima Trindade, né? Né? É, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Ora, aí, aí lembrando, esses três são um só, né? Teologicamente falando, né? Então, quem é esse que existe e que muda tudo? Que muda tudo, muda tudo. Ali ele fala do Cristo, mas, né, para nós aqui, clinicamente falando, filosoficamente falando, especulativamente falando, ontologicamente falando, quem é esse que por existir muda tudo? Como a Luciana disse, a Luciana deu um aceno ali, né, quando que ela falou liberdade. Isto é, espírito. Veja, porque o humano não é meramente sensorial e psicossensorial, é que esta doença não é para a morte. Né? Porque o humano pode ser espiritual ou dificuldade. Né? Bom, eu jamais vou ser essa pessoa que bate no peito e diz: oh, eu sou espiritual, eu sou livre, né? Eu sou amoroso. Deus me livre.
né? É, ou seja, é muito linda essa imagem que o anticlímax, que é o pseudônimo, né? Anti-escada, anti-lógica, anti-hegelianismo, né? Faz aqui. Porque, olha que coisa linda, né? O espírito, ele aparece como um outro, como uma liberdade que se manifesta como liberdade, como um caminho que se manifesta como um caminho, como o próprio. Um outro nome para isso, vamos entrar agora nisso, é o próprio, o si mesmo, o eu profundo. Ou seja, podemos dizer assim, porque o próprio existe, porque o eu profundo existe, eu não preciso ser escravo das minhas condições exteriores. Então você está falando assim, mas como assim? Cara, morte? Isso não é brincadeira, não, cara. É? Vamos para a vida real. É? Com esse papo de bobinho aí, não. Porque, né? A pessoa pode dizer e se gabar, né? É a mais pragmática em seu orgulho. Porque a vida real é pagar boleto, né? Sim, talvez o mundo real seja esse. Eu não sei se é a vida é real, mas a gente precisa compreender aqui o que é que você está falando, né? E como que isso que ele está falando, desse espírito, desse próprio, desse que é relação que se relaciona com a relação, né? Próximo encontro a gente deve entrar nisso, para entender o que é isso, né? Que na tradução antiga ele chama de eu, o que é o eu profundo. A quem o eu profundo faz oposição? Mais clara, mais evidente, a mais óbvia, né? Ao outro eu, né? A saber, ego, né? Quem não sabe, né? Ego é eu em latim. Agora, quando a gente fala do ego aqui, compreendamos o ego à luz do pensamento oriental, que é essa ilusão, que é o eu enquanto imagem. Mas a gente vai entrar aqui nisso já já. Paulo, É, bom dia a todos, né? Veja só, se nós nos dispomos a trabalhar com categorias de eternidade, que aí a gente pode entender que categorias de eternidade são as categorias que, por exemplo, não consideram os limites estabelecidos, conhecidos de tempo, né? Porque o tempo é um dos limites do homem. Da mesma forma, o instinto ele atua da mesma forma, né? O instinto, ou seja, o instinto, as ações do instinto, aquilo que o instinto age no homem, ou o homem quando age pelo seu instinto, ele continua agindo dentro desta prisão, ou seja, ainda não transcendeu as questões espirituais, né? Então seria correto assim a gente compreender que o instinto age contra o espírito, ou seja, na tentativa de superar o ego. Uma das manifestações do ego seria na obediência ao instinto, porque o instinto ele vai se manifestar como que ações que têm como objetivo a sua própria conservação, né? Sua defesa e tudo mais, né? E a dúvida que eu tenho é exatamente essa, né? Se essa superação do instinto
tem alguma coisa a ver com essa superação do ego, e se vocês concordam que isso é uma manifestação de liberdade também. Exatamente isso. Por isso que eu tinha falado, né, Paulo, que o ego é a oposição mais óbvia, né? Talvez a gente tenha que entender agora a distinção entre aquilo que é mundano e entre aquilo que é terreno e temporal, né? No texto eu vou dar uma pincelada aqui, e no texto mais à frente ele vai falar um pouco disso. Aí a gente aprofunda. Mas assim, é, Na verdade, o que eu quero dizer é o seguinte, né? O homem espiritual, em grande resumo, né? O homem espiritual é aquele que luta para anular as suas ações do instinto. Ele procura não agir por instinto, supera o seu instinto. uhum, sim. É porque assim, o instinto ele não necessariamente ele é movido pelo ego, né? É, porque o que que é isso no espírito que supera o instinto? Tudo isso a gente pode resumir numa expressão chamada, uma palavra só, jejum. O que é isso, né? É um exercício espiritual da negação do instinto. Aí vamos falar de uma forma bem exterior no primeiro momento para a gente entender assim, né? Bem, com bastante facilidade. Por exemplo, quando o meu corpo está com fome, quer comida, instintualmente eu procuro comida e não vou negar uma comida que eu tenho oportunidade de comer. Porém, eu, pela fé, ou seja, esse movimento que foi feito através de um salto, ou seja, exercitando a minha liberdade, eu digo não. O animal não pode isso. O animal ele pode até, entre aspas, aparentemente negar o instinto, mas porque ele foi adestrado por um humano, né? Pode completar, Paulo. Fala aí. Então, então eu poderia compreender que, por exemplo, a vingança ela é uma manifestação do instinto. Quando você age por instinto, você não está agindo em liberdade. Você está agindo ali de acordo com a sua programação animal. A liberdade é a luta, na verdade, a liberdade é a capacidade, então, de agir acima do instinto. Ou seja, quando você é agredido, o seu instinto lhe obriga ou lhe impulsiona a reagir de uma forma vingativa. A luta é que você supere esta obrigação que o instinto lhe impõe, e aí você estará trabalhando, você estará caminhando no sentido de se tornar um ser espiritual. Essa ascese, que é essa luta contra a obrigação que o instinto coloca em cima de você. Tem que estabelecer aqui, então, a régua, né? Para a gente pegar bem o ponto. Qual é o... porque, assim, a vingança, ela é e não é instintual. E a gente tem que compreender assim, porque muitas vezes ela tem a ver meramente com o ego, né? Por exemplo, a reação, sim. A reação, porque o instinto é um instinto, vamos colocar mais básico ali, de sobrevivência, né? Então, no meu instinto de sobrevivência, me move para me proteger, da onde a minha sobrevivência entenda, o meu instinto de sobrevivência, desculpe, entenda que é a fonte do mal, a fonte da ameaça. Então, o meu instinto, ele quer sobreviver.
E aí o ego ele vai entrando com uma proteção disso, né? Como algo que venha tardiamente. E, por exemplo, não dá para a gente dizer que o animal tem ego, né? Mas o animal tem instinto e quer sobreviver, quer se proteger. É uma coisa complexa, paradoxal, mas há uma régua, né? Que régua é essa? Vou até deixar para o Paulo falar. Fala aí. Não, não. Então, por exemplo, o animal, o cachorro, por exemplo, quando ele está ali, quando tem um outro cachorro que se aproxima ali da comida dele, quando ele age por instinto, de modo a ele avança em cima do outro cachorro, não deixa o cachorro chegar perto da comida dele, é um egoísmo. O egoísmo, então, é a manifestação do instinto. Poderia pensar dessa forma. É. A luta do ser espiritual é o quê? É não agir conforme o instinto. É superar esse. Não é nem superar, é não agir conforme o instinto. Mas aí também tem questões morais e éticas, eu digo, no caso do ser humano, lógico, né? Uhum. Então, aí a gente tem que entender, né, a diferença entre o humano natural e o humano carnal, vamos colocar assim. Porque o ego, ele entra nesse outro lado, né? Que existe aquelas pessoas que vivem só no imediato, só na base do eu, não do eu, prazer, desprazer. Agora, existe uma transição aí, que é esse indivíduo que vive por uma ética moral, uma ética exterior, que a gente pode chamar aqui de alguma forma de indivíduo carnal. Que seria o quê? Seria essa pessoa que quer fazer o certo, aquilo que ela considera certo, exteriormente falando, mas isso ainda tem a ver com o ego, porque ainda é zelando pelo próprio nome, né? Então, assim, é, isso aí vai aparecer, há uma espécie de desenvolvimento posterior, né, de sofisticação, vamos colocar assim, da ilusão, que é o ego que traz, né? A criança, por exemplo, instintivamente vai agindo, bem criança, bem novinha, quanto mais, né? E aí depois ela vai adquirindo esse ego, né? Que de alguma forma começa a tirar, né? De alguma forma, né? Sejamos generosos aqui nas analogias, vai tirando a inocência, o não saber. Então, o humano natural ele não sabe, né? Esse que vive pelo ego, ele já tem a pretensão de saber. É. Então, a superação do ego passa pela superação do instinto, porém, há aí uma necessidade de distinção dessas coisas, primeiro para a pessoa não surtar também. Não dá para ser o tempo inteiro espiritual, o tempo inteiro liberdade. Não, a gente tem que, digamos assim, estar nessa realidade de vida que é a cadência do equilíbrio com a decadência, vamos colocar assim, né? Mas isso vai entrar mais na frente para desenvolver, né? Vou passar aqui para a Luciana. Luciana? Mas pela teoria, né, nas esferas existenciais, se você tem a estética, o ético, o espiritual, e o espiritual, ele pode, ele tem um elo, né? Ele é um elo, né? Das três esferas, né? Por quê? Porque se você é muito estético, você age pelo prazer, né? Você age pelo ideal, né? Você age pelo, pelo ego, né? E aí, se você é estético e ético, né? Aí você tem o ético porque tem o moral, né? O que eu não faço ao outro que eu não gosto que faça comigo, porque tem uma ética também. E se você não tem um espiritual junto,
você, além de ficar aprisionado no outro, né, também o que o outro acha de mim, então eu tenho que fazer exatamente aquilo que o meio colocou como certo, e também ao ego, né, eu preciso ter só prazer, você fica ali sem liberdade, você fica aprisionado. Sim. Eu acho que o espiritual, não é que você vai ser sempre espiritual, mas quando você está diante de uma coisa prática, por exemplo, aquele que lhe faz o mal, não estou falando não só o mal físico, mas o mal emocional, o mal espiritual, né, que você até encontra dentro da família, né, por exemplo, né, aquele primo, ou aquele tio, aquela mãe, aquele pai, a gente vê isso na clínica. Né? Então, tipo... Mal de alma, no caso, né? Não espiritual, mal de alma. Né, porque ele, às vezes, faz até... Mas você só consegue essa cura, se existe cura, né? Se você começa, além de a trabalhar o lado espiritual, que é olhar aquela pessoa com amorosidade, entendendo que porque você começa, aí você não se vinga, exatamente, vem a coisa da vingança, porque você pressupõe o amor no outro, né? Você consegue também parar de sentir essa culpa, porque você consegue ali ser, você consegue ser, né? Independente, você consegue ser, né? E aí você consegue, sim, você consegue ter um passo de se libertar. Você se liberta do certo, você se liberta do que você tem que ser, você se liberta da vingança, você se liberta, você vai se libertando. Deu para entender? Sim, vamos até ajudar, para quem não sabe, né, É o compreensão raciocínio, meu. Sim. do que é o estético ético religioso, né? Que o estético ético religioso ele tem uma semelhança que a gente estava falando, né, de natural, carnal. O natural seria, né, na palavra grega, né, o homo psíquicos, meramente almático, né, que é instintual, digamos assim, né? Esse, de alguma forma, se aproxima ao estético, né? Porque ele vive nesse princípio bem animal, né? Gosta ou não gosta. Ponto. Esse ético, que de alguma forma se aproxima a esse carnal, ele, de alguma forma, ele quer já fazer o certo, ele tem um comprometimento, ele já tem ali alguma entrada na seriedade, porém, a ética dele é aquilo que o Kierkegaard chama de primeira ética, que é a moral, que se realiza de fora para dentro. Então, ali há em jogo uma aprovação da sociedade, né? Eu levo... É aquele indivíduo que se leva muito a sério. Agora, o indivíduo espiritual, esse que salta para o que ele chama de religioso, e isso tem nada a ver com religião, tem a ver com o espiritual, tem a ver com a liberdade, é este indivíduo que vive também uma ética. Há uma ética envolvida aí, mas é uma segunda ética. Por quê? Porque ela se realiza de dentro para fora, né? De baixo para cima. Ou seja, é a ética do indivíduo. É a ética que tem a ver com o seu tornar-se. Ou seja, ele não está preocupado mais com o que a sociedade vai pensar, com as consequências exteriores, vou me dar bem, vou me dar mal, etc. e tal. Mas ele está preocupado o quê? Quem eu estou sendo. Por isso que, como deu o exemplo a Luciana, ele pode aprender a não se vingar, porque ele sabe que o verdadeiro mal não é aquele que virá de fora e que o outro vai fazer a ele. Mesmo que seja emocional, mesmo que seja de dinheiro, mesmo que seja ao corpo físico, seja como for. Não. Ele sabe que o mal na vida dele é ele mesmo que produz. E como é ele mesmo que produz o mal, ele estanca. Ele não multiplica isso. Ele fala, eu não quero ser esse indivíduo. Né? Ele tem em jogo um outro perigo. Não lembro essa palavra. Há um outro perigo. Qual é o perigo? A doença para a morte.
né? Vamos dar uma avançada aqui, e agora o negócio vai ficar bom, aqui no texto. Ó, aliás, eu sempre esqueço, né? Pronto. Eita, desculpa aí a tela desconfortável fazendo isso. Pronto, foi. É, só faltou eu ler a outra parte. Deixa eu me organizar aqui, desculpa aí. É porque no outro ponto, ele fala assim, né? Como a gente estava lendo aqui agora, quando ele fala que essa doença não é para a morte, ele diz assim aqui, ele faz uma oposição, né? Ele faz uma, digamos assim, uma comparação, né? Que ele fala aqui, eu não vou ler essa parte, não vou levar, senão vai dar muito trabalho. Eu vou ler, vocês ouçam e depois eu vou entrar em seguida ali. Quando ele fala, não porque Lázaro foi ressuscitado dos mortos. Não é por isso que se pode dizer que esta doença não é para a morte, mas porque ele existe, e por isso esta doença não é para a morte. Até aí, né, a gente já leu. Ele fala, pois, humanamente falando, né, ó, até é bom dar esse tempinho para pensar aqui. Então, tá, ele fala assim, humanamente falando, o que ele quer dizer com humanamente falando? Vamos pensando aqui. Né? Pois, humanamente falando, a morte é o fim de tudo. E, humanamente falando, a esperança apenas enquanto há vida. Não é assim que se diz? Enquanto há vida, há esperança. Né? Então, humanamente falando, né, do ponto de vista, quando ele fala humanamente, a gente tem que entender que ele está falando assim, meramente humano. Meramente humano. Então, do ponto de vista meramente humano, do ponto de vista temporal, terreno, a esperança apenas enquanto há vida. Mas entendido do ponto de vista espiritual, do ponto de vista do amor, daqui a pouco esse negócio do amor vai entrar aí com mais clareza. Entendida do ponto de vista espiritual, do ponto de vista crístico, a morte é, de modo algum, o fim de tudo. Apenas um evento menor naquilo que é tudo, uma vida eterna. Entendido do ponto de vista cristão, ou seja, do ponto de vista espiritual, há infinitamente mais esperança na morte do que há quando, humanamente falando, não só a vida, mas a vida na plenitude de saúde e vigor. De novo, né? Aí o cara ouve assim, que papo torto o cara tá falando. Como assim tem mais esperança na morte do que na vida? Aí vamos entender o que é a morte. Filosoficamente falando, né? Qual é o sinônimo de morte? Tem um discurso do Nietzsche chamado, um discurso, né, dentro do livro do Nietzsche, Assim Falou Zaratustra. Olha que bonita o subtítulo do livro. Um livro para todos e para ninguém. Isso que nós estamos falando é para todos e para ninguém. Depois a gente vai entender por quê. Mas tem um discurso chamado Da Morte Livre, onde Zaratustra diz: morre no tempo certo. Quem não vive no tempo certo não é capaz de morrer. Ou seja, para eu ser capaz de morrer, vamos lá, morrer para eu ser capaz de morrer para o mundo, ou seja, para o ego, e isso não é conquistado definitivamente, é um estar sempre permanecendo, persistindo no morrer para, sempre reconquistando, é sempre num kairos, num tempo oportuno, num devir, né? É existência, é um pensamento existencial, é um pensamento que se realiza sempre em devir, kierkegaardianamente falando, poderíamos dizer, um devir crítico, né? Esse, para viver, é necessário poder morrer,
Como a gente entende isso no dia a dia? O que é poder morrer? Dia a dia. O que é poder morrer? É o quê? É ser suicida? É ser, é ser um imprudente, um irresponsável? O que é poder morrer, né? No dia a dia. Poder morrer, isto é, poder perder. Poder perder. Então, ele disse aqui, né? De alguma forma, a gente precisa compreender que está dito a nível ontológico pelo nosso pseudônimo anticlínico, né? Quando ele diz assim, ó, vou ler de novo. Mais entendido, do ponto de vista da vida, a morte é de modo algum o fim de tudo, mas apenas um evento menor naquilo que é tudo, uma vida eterna. E entendido do ponto de vista da liberdade, do ponto de vista espiritual, há infinitamente mais esperança na morte do que há quando, humanamente falando, não há só vida, mas a vida na plenitude de saúde e vigor. Ou seja, do ponto de vista clínico, há muito mais entrada na vida, há muito mais possibilidade de edificação quando este outro morre, quando chega todo arrebentado. Porque é o momento onde a gente repensa as coisas. Quando está tudo bem, tudo pleno, né? Eu estou naquela coisa. The world is mine. Esse indivíduo ouve alguém? Está entre nós. Pessoa empolgada, pessoa que está no frenesi, né? Cheia de si, fazendo e acontecendo, com o ego lá nas nuvens, né? Ou essa pessoa está cheia de direitos, ela é ouvidos para a nossa boca, mas aquela pessoa que perdeu, que perdeu, que acabou de ter o ego, ó, palavra-chave aqui agora, acabou de ter o ego humilhado, é um momento decisivo, é um kairos, é um tempo oportuno para a adentrada da liberdade, da possibilidade, né? Então há muito mais esperança na perda do que no ganho. Não tem um provérbio que diz: há muito mais sabedoria no velório do que na festa? Só a gente pensar o que acontece quando uma pessoa recebe uma sentença de morte. Aquele indivíduo perverso passou a vida inteira, né, com o amor em si adormecido, movido pelo ego. O que geralmente acontece quando essa pessoa recebe aquela sentença de morte? Aí, você tem 3 meses de vida, cara. Aí, metástase. Tem gente que é assim, tem que ser nesse nível. O que geralmente acontece com essa pessoa? Né? Ou melhor, o que muitas vezes acontece? Já soube de casos de um cara que era, digamos assim, se vivia como uma espécie de diabo humano, virar um santo. Mais santo que a santidade. Claro, movido por muita culpa. Por muita culpa. Né? Mas, às vezes, essa morte não é a sentença de morte física. É apenas a manifestação do quê? Da doença para a morte. Que assim, quando tem que entender que essa morte, esse perder tudo, essa falência, essa queda, como uma manifestação daquilo que já havia, a saber, desilusão. Desilusão. Saída da ilusão.
Quem gosta de desilusão? Ai, tô louco por uma desilusão. Está entre nós, né? Do ponto de vista existencial, ou melhor, do ponto de vista espiritual, é a melhor coisa que pode acontecer, né? E essa desilusão, ela é a ela dá um desordenamento, né, naquilo que nunca foi ordenado. Ela dá aquela aquela derrubada no meu castelo de cartas. Desilusão. Desilusão. E aí vamos voltar. Eu falei aquela palavra-chave, né? Humilhação do ego. Como o pessoal aqui do grupo já sabe, né? Humilhação, palavra que vem de humus, aquilo que é a força vital originária do humano. Outra palavra que vem de humus. Humilhação como sinônimo de humanização, né? E aí tem que entender, porque é paradoxal, né? Porque ele parece uma hora, parece, quando ele fala o ponto de vista humano como algo mais superficial, e aqui fala, pô, Ciro, você está falando agora que humanização é o necessário, mas não está falando que o ponto de vista humano é o mais superficial? Por isso que eu disse, né? Ali ele está falando meramente humano, ou seja, do animal humano. Agora, o humano, ele precisa se humanizar. Vocês sabem quem se referia assim a si mesmo desse jeito? Né? Tem uma figura um pouco importante na nossa história, não sei, já apareceu no texto aí, cujo tempo cronológico se divide entre antes e depois dele, que se referia a si como o Filho do Homem. Ou seja, o humano possível. Ou seja, a humanização do humano à semelhança desse que era manso e humilde de coração. Ou seja, humilhação é aquilo que me torna humilde. Olha que coisa maravilhosa. Desilusão, humilhação, né? Como diz Hegel, né? Filosofia, a saber, das avessas. Aí tem que entender quem é que está louco, se é a gente ou se é o mundo. Vamos entender. E aí eu avanço para o próximo parágrafo. Agora chegamos. Portanto, compreendida do ponto de vista crístico, do ponto de vista da liberdade, do ponto de vista do amor, do ponto de vista do espírito, deste ponto de vista, nem mesmo a morte é a doença para a morte. Nem mesmo a morte é a doença para a morte. Muito menos, aí tem a ver com aquilo que a Luciana falou, muito menos tudo aquilo que se chama sofrimento terreno e temporal. Penúria, doença, miséria, tribulação, adversidade, tormentos, sofrimento interior, pesar, aflição. Entenderam agora o que é poder morrer? Poder perder? É poder viver tudo isso do ponto de vista temporal, né, e terreno. Ou seja, do ponto de vista daquilo que é sensorial, ou seja, daquilo que é visível, daquilo que é percebível, daquilo que é exterior, e do ponto de vista psíquico, ou seja, do ponto de vista da alma, né, da dimensão emocional do indivíduo, se a gente puder falar assim, tudo isso aqui, né? Ou seja, desse ponto de vista espiritual, não parece que isso, falar assim, tá, se a morte não é o pior de tudo, pelo menos isso, então, é o pior de tudo, né? O sofrimento. E parando para pensar, teoricamente, não é disso que a psicologia trata? Mas vamos entender aqui.
E mesmo se tais coisas fossem tão pesadas e dolorosas que nós, seres humanos, ou aquele que sofre, disséssemos, isso é pior do que a morte, todas essas coisas que, embora não sejam doença, podem ser comparadas com uma doença, não são, contudo, na compreensão crística, a doença para a morte. Aqui tem que parar para pensar um pouco. Então, quer dizer que o sofrimento emocional, porque eu entendi, tá? Então, não são as questões exteriores, mas o sofrimento emocional, a tribulação, as dificuldades, essas coisas não são a doença mortal? Caramba! Que parecia estar mais fácil. Não, beleza, então. Sofrimento emocional, tal, aquela coisa. Alguém quer aqui chutar ou dizer por que será que essas coisas também não são a doença mortal? Que nada disso, que é terrível, aquilo que é pior do que a morte, muitas vezes. A pessoa fala, ai, né, que a pessoa fica naquele jeito, ai, é, melhor morrer do que viver assim. Eu falo, caramba, não, ainda não é isso. Ainda não é isso. Né? Por que será que ainda não é isso? Essas coisas são, de alguma forma, semelhantes a isso que antes ele falou que não era para a morte. Por quê? Vamos entender. A morte, ou todos esses sofrimentos, todos esses afetos, né, a tribulação, etc e tal, é algo que vem da onde? Aí a gente vai entender se isso aí é o verdadeiro mal, do ponto de vista mais profundo, se é isso que é a doença para a morte. A morte, por exemplo, exceto uma exceção ou outra, é algo que eu produzo ou algo que me acomete? É a doença do espírito, não é? Não é isso? Sim, exatamente. A morte física, ela sou eu que produzo a morte física ou, em geral, a morte física chega e me toma? Né? Ninguém fala, a pessoa... Existem exceções. Mas, em geral, a gente fala, poxa, a gente fala, a pessoa morreu, como uma ação. Mas, em verdade, não é bem uma decisão que ela toma, geralmente, né? A morte física. Por isso que aí tem que entender que a gente está usando o verbo de uma forma correta, mas não está entendendo a profundidade do morrer. Porque, do ponto de vista mais profundo, morrer é sim uma ação, não é o que me acomete. Agora, vamos lá ao exemplo do parágrafo. Tudo isso que o autor citou, né? Penúria, doença, miséria, tribulação, adversidade, tormentos, sofrimento interior, pesar, aflição, né? Isso aí é a doença do espírito, né? Não é, não é. Essas podem ser, no máximo, e muitas vezes são, sintomas. Que assim, aí às vezes, se não sabe qual é a solução, taca ali um sossega-leão no cara. Não é isso que assim se recorre a isso, geralmente? Rivotril, Rivotril. A pessoa fica ali, não estou sentindo mais nada. Nossa, dá até uma onda. Ou então uma terapia, né, uma psicoterapia, que vire quase uma autoajuda barata, onde o,
esse psicólogo com C maiúsculo, C minúsculo, que não é psicólogo, que não trabalha com categorias espirituais, mas simplesmente afirmar para ele que não, cara, tudo que você faz é certo. Não, vai lá. Não, é porque os outros têm inveja de você. Imagina, tudo que você faz é lindo, é maravilhoso. Aí a pessoa fala assim, sai assim, nossa, agora eu faço terapia e aprendi a, enfim, parar de ficar só me preocupando com os outros. Eu agora, sim, eu adquiri esse maravilhoso egoísmo para mim. Aprendi, né? Todo mundo é egoísta, por que que eu não vou ser egoísta? Também vou ser egoísta, né? Aprendi que tudo que eu quero fazer em busca da minha felicidade, eu preciso fazer. Afinal de contas, eu tenho direito, eu mereço, todo mundo merece ser feliz. Não, quem eu não gosto, não. Mas eu mereço ser feliz. Foi meu psicólogo, a minha psicóloga falou isso, que eu mereço. Eu mereço ser feliz. Sim, então eu tenho que fazer tudo, de tudo, que afinal de contas, o importante é procurar mais uma dose de prazer, mais uma dose de prazer, mais uma dose de prazer, né? E Só quem que, tem que me julgar é Deus. né? É, sendo que, na verdade, nem Deus pode, não, né? Tipo, desde que ele me obedeça. Enfim. Aí, esse psicólogo que não é psicólogo, não é um filósofo de vida, né? Lembrando aqui, psique, essa palavra psique, significa ao mesmo tempo alma e vida, né? Para o grego antigo, vida e também alma de alguma forma. Ou seja, o psicólogo que seja, né, originariamente psicólogo, é esse que trabalha com essas categorias de vida, não com categorias de mundo, com categorias exteriores. É esse que pensa a alma, que pensa a vida. Então, esse pensador da psique, esse que seja psicólogo, e esse que ame o outro, o seu próximo, ou seja, que se incline clinicamente ao outro, pressupondo neste o amor, a liberdade, e que ele vai saber? Ele vai saber que o prazer, muitas vezes, é inimigo do quê? Da satisfação, né? Da satisfação. Quem viu lá Piratas do Caribe, A Maldição do Pérola Negra, sabe, né? Aquele filme lá do Johnny Depp. Naquele tesouro lá que eles conseguiram, quanto mais eles, aquele pirata fala lá, né? Sem ser o Jack Sparrow, o outro, ele fala, falando lá com a senhorita Swan, né? Não era assim? Quanto mais a gente gastava em gula, em luxúria, mais a gente precisava. Por quê? Né? Lembrando ali o C.S. Lewis. Já comentei com vocês, né? O que fala, né? No Cartas do Diabo ao seu Jovem Aprendiz. O aprendiz do diabo, né? Em português lá, o Vermelindo, né? Ele querendo aprender toda a sorte, toda a arte de enganar o humano, da ilusão, ele recebe cartas, né, do diabo, né, o seu jovem aprendiz, e numa delas o diabo diz mais ou menos assim: o prazer. Ah, o prazer. Ele é coisa do nosso inimigo, mas a gente reverte isso a nosso favor. Como? Dando aos humanos o máximo de prazer, com o mínimo de satisfação. Né? Satis, bastante. Fação, fazer. Ou seja, a satisfação é quando eu
entro nessa atmosfera da bastância, do contentamento. Mas, de alguma forma, esse que não conhece das coisas da psique vai achar que tudo que o indivíduo precisa é busca incessante de prazer. Afinal de contas, esse que pensa que entende de felicidade acha que é assim que se conquista a felicidade. Porém, se a gente for recorrer aos antigos, né, felicidade é o quê? Bem-aventurança. Tem a ver com caminho. Um caminho. Aí a gente vai entender. Por isso que a doença do espírito é a verdadeira infelicidade, porque é quando aquilo se manifesta em mim como má consciência, que eu nem entendo direito. Né? E aí eu só não posso passar por quê? Não posso passar por sofrimento, ou não posso resistir a nada, não posso passar por nenhum tipo de privação, como disse Paulo, né? Não posso negar o meu instinto, né? Então tudo isso tem a ver com justamente aí que eu estava falando que a gente chegava nesse ponto, né? No instinto. E o instinto, ele quer o quê? Ele quer fugir de tudo aquilo que seja desprazer e procurar tudo aquilo que seja prazeroso. Daí que vem os vícios, as compulsões, etc. e tal. Né? Porém, há aí uma possibilidade de uma virada. Uma possibilidade de uma mudança de logos, de uma outra linguagem. Né? Porque, por exemplo, para o grego, né? Vocês lembram aqui? À luz do pensamento de Aristóteles, o que é a felicidade? Qual é a palavra que ele usa? Eudaimonia. Eudaimonia vem de daimon, né? Que de alguma forma fala de um ser que é esse ser que a tradução que é para o português é uma tradução ruim, geralmente, que é demônio. Mas não é demônio no sentido que a gente entende. É quase como um anjo. Né? Claro, o pensamento grego é uma outra coisa. Né? Não é um pensamento cristão, como para nós aqui a tradição já coloca com essa linguagem. Mas o que é isso, né? A, a bem-aventurança, ou seja, a felicidade para o grego, ela está justamente em eu não ser escravo do desejo. Olha que coisa interessante. Sei nem se eles entendiam isso, mas no fundo está em questão. Quando Aristóteles fala de uma justa medida. Né? Eudaimonia como justa medida. Isto é, virtude. Ou seja, a virtude é quando, para os gregos, tá? É quando eu não sou escravo de nada, nem pelo excesso, nem pela carência. Agora, do ponto de vista kierkegaardiano, virtude não é nada disso. Até porque para o grego, o oposto do pecado era a virtude. Agora, para nós aqui, aí a gente está entendendo essa palavra pecado, o que significa? A gente vai entrar já. O oposto do pecado é a fé. Mas vamos entrar aqui no... Porque a fé é isso, como a Luciana diz, é isso que traz a liberdade, essa independência. Então, essa felicidade desse outro ponto de vista tem a ver com essas outras categorias. Vamos entrar no outro parágrafo agora, isso vai ficar bem claro. Esse agora é o ponto mais importante. Tão sublime é o modo como o espírito ensinou a pessoa espiritual a pensar sobre tudo que é terreno e mundano, inclusive a morte.
Está vendo que eu estou mudando aqui as palavras, né? Para fazer essa leitura psicológica, né? O Kierkegaard escreveu isso há 200 anos, ele estava dialogando com um público específico, né? Então, tão sublime é o modo como o crítico ensinou a pessoa espiritual a pensar sobre tudo que é terreno e mundano, inclusive a morte. Ou seja, tão sublime é o modo como a liberdade nos ensina. Ou, tão sublime é o modo como o amor nos ensina. É quase como se o humano espiritual pudesse tornar-se altivo com essa elevação orgulhosa sobre tudo que normalmente se chama desgraça, sobre tudo que normalmente se chama o maior dos males. Aí vamos entender. Vamos entender. É... Aliás, depois eu quero até a volta da participação do Paulo para ver se a gente entende melhor aquele ponto que ele trouxe, né? Mas ele está citando anteriormente desculpa, ele está citando aquilo que o parágrafo anterior falou. É disso que ele está falando. Dessas coisas que até agora tinham se falado. Ou seja, tão sublime é o modo como o Espírito nos ensina a pessoa que está nesse caminho de liberdade a pensar sobre o que é terreno e mundano, inclusive a morte. Aqui. Aí ele está falando dessas coisas todas são terrenas e temporais, né, que a gente deu agora. E depois ele está falando terreno e mundano. Primeiro vamos pensar aqui. Aquilo que é terreno, daquilo que é mundano, né? Não é sinônimo. Tem a ver com o que o Paulo estava falando. Há uma diferença entre aquilo que é terreno e aquilo que é mundano, né? O que é o terreno? O terreno, ele de alguma forma é, é daquilo que está relacionado, como o Paulo disse, ao instinto. Há o quê? A mera sobrevivência. E, por exemplo, vamos entender. Eu querer ter um carrão para impressionar, para tirar uma onda. Será que essa é uma questão terrena ou mundana? Né? Agora eu estar com medo de não ter dinheiro para pagar o boleto, para pagar minhas contas, para pagar a água, pagar a luz. Essa é uma questão terrena ou mundana? Para comer, como naquele tempo era muito mais comum, hoje ainda existe fome, né? Infelizmente. Mas até vamos pensar nisso, com essa questão da fome, né? A pessoa ter fome. O que parece a vocês? É uma questão mundana ou é uma questão terrena? Ter fome seria uma coisa terrena, não, o senhor? Que é uma coisa natural, né? Uma coisa que é do mundo, que é próprio, né? Ou não? É isso. Porque as questões terrenas, elas são questões que não têm a ver necessariamente com a nossa vaidade. Não tem a ver com quem sou eu na fila do pão. As questões temporais e terrenas, por exemplo, a morte é uma questão temporal, né? Muitas vezes. Mas, enfim, só para diferenciar entre terreno e mundano. As questões mundanas, elas são essas, por exemplo,
que não são da ordem da necessidade mais básica, né? Não são da ordem do pai, da mãe de família, que precisam se virar nos 30 ali, né? Para estar pagando as contas, para estar dando algo ali. Ou seja, o drama da população está longe de ser uma questão meramente do ego. Não. Porém, quando eu estou pensando de mim mesmo, então, assim, vamos entender aqui. Existe uma diferença que ela precisa ser demarcada para a gente também não entrar numa atmosfera de insensibilidade com relação às questões do dia a dia, né? Porém, essas questões do instinto, como bem disse o Paulo, elas aparecem também como exercício, né? Como necessidade de serem exercitadas no espírito, as questões terrenas. Questões que não são da minha vaidade, da minha validação do ego, com eu pensando de mim mesmo enquanto personagem na roda do mundo, né? Mas não, de eu ter um dinheiro para comer uma coisa ali, né? Então é bom a gente separar para a gente adentrar assim nisso que ele fala agora. Ô Ciro, Sim. eu poderia colocar mundano como as coisas que são profanas, que são ligadas a uma satisfação, é, aquelas coisas que, não sei se está muito com instinto, mas muito ligado com o ego, né? Alimentando o Uhum. meu ego e tal. Seria isso? Exato. As coisas que são da ordem da validação do meu ego. Então, exemplo, é, se eu me aperto todo financeiramente por um motivo, eu preciso compreender que motivo é esse. Ah, não, porque afinal de contas, eu preciso ter um carro melhor que o do meu vizinho. Por quê? Não, porque ele precisa saber que eu sou mais bem-sucedido que ele. Porque eu não sou menos bem-sucedido que ele. Tem que ter um carro à altura, pelo menos, para não fazer feio. Essa é uma questão, né? Tem a ver com o ego, né? Tem a ver com comparação. Tá, não tinha dado a palavra-chave. As questões do ego têm a ver com comparação. E acho que aí, não sei se é isso, mas eu fiquei bem confuso no começo, para mim. Agora eu estou começando a enxergar, se eu li o texto aqui, aí comecei a ver, mas eu queria ver se com você, se é isso. Então aí começa o cara se adoecer para a morte, né? Que a ideia dele começa a se deixar levar por isso, essas atitudes. Isso sim o autor está dizendo que seria a doença para a morte, é ele não conseguir se libertar dessa atitude, dessas coisas, começar a viver por isso. Isso talvez seja maior do que a morte, por exemplo, porque para o cara viver uma vida terrena dentro dessa condição, ele está dizendo assim, o cristianismo, isso é o cara viver numa condição muito miserável, né? Uhum. É Sim. isso? Ou está por aí? É isso e é por aí, porque o terreno está posto, todos nós, de alguma forma, estamos de saída submetidos ao terreno. De saída. E o mundano está posto também como uma permanente, uma permanente, Uma permanente opção, vamos dizer assim. mais do que uma opção, uma permanente atração. Tem um pendor para isso.
Nós já temos um pendor para isso. Por quê? Porque a sociedade é assim. O mundo é assim. São O todas mundo as, é dessa são forma. todas as desvantagens de ser esperto que a Clarice Lispector mostrou pra gente, né? As desvantagens de ser esperto. É isso. Exatamente. Porque o esperto, ele justamente é aquele que vive em competição com os outros. Agora, qual é a grande virada do espiritual em relação à comparação? É o meu bem e o bem do outro são o mesmo. Não estou mais competindo com ele. Claro que eu não estou falando aqui de esporte, né? Esporte é uma outra coisa. Mas, então, eu me liberto da comparação. Vamos entender, né? Num livro chamado Discursos Edificantes de Diversos Espíritos, o Kierkegaard, ali é o próprio autor que assina, ele fala da diferença, ele faz uma imagem com um pássaro que é sempre alimentado, né? Está sempre ali comendo, não precisa de nada. Mas chega um momento que ele vê os pássaros ali estão no cativeiro com excesso, com sobras. Ele fala, poxa, ai, eu preciso ter essas sobras para poder ficar de boa ali, poder me sentar em cima delas, né? Essa é uma questão que, de alguma forma, é mundana. Agora, a fome, não. O pássaro precisar de comida, não. Essa não é. Ou seja, por quê? Porque esse pássaro, se ele, se ele não tem medo do verdadeiro perigo, o verdadeiro perigo não é o não ter comida, vamos assim, ele, se ele tem medo, vamos entender, o medo do não ter comida é um medo relacionado ao temporal. Mas o medo de não conseguir acumular já é uma questão mundana, da acumulação. Do olhar para o outro e falar, pô, eles têm, eu quero ter também. Né? Digamos assim. E é esse pássaro que acaba por querer acumular, ele vai no cativeiro lá para tentar pegar um pouco para ele, já que ele não conseguia de jeito nenhum acumulado lá de fora, e acaba sendo preso pelo dono do cativeiro. Né? E é assim. Essa é a doença do espírito. Eu me aprisiono. Mas vamos avançar aqui? Agora, olha aqui. Então, sublime, a gente tem que entender sublime aqui, quando usa essa expressão, sublime é algo elevado, né? Algo espiritual, é algo que transcende. Então, sublime é o modo como a vida, ou seja, como Cristo ensina a pessoa amorosa a pensar sobre tudo que é terreno e mundano, inclusive a morte. É quase como se a pessoa espiritual pudesse tornar-se altiva com essa elevação orgulhosa sobre tudo que normalmente se chama desgraça, sobre tudo que normalmente se chama o maior dos males. Ó, palavra-chave aqui. Qual que é a palavra-chave dessa frase? Quase. Quase. É quase como se pudesse. Ele não pode. É quando ele fala do orgulho de uma pessoa que se torna altiva, isso seria o que é importante ali? Uhum. É quase, exatamente, porque assim, é quase, porque senão ele já está desamoroso. Ele já é desamoroso, né? E ele já não se inclina. Então, por exemplo, vamos pensar, Paulo está falando aqui. Então, por exemplo, se eu estou me inclinando, eu sou terapeuta, né? Eu estou ali clinicamente me inclinando, né? A palavra clínica vem de inclinar-se, né? Para nós aqui, do grego inclinar. Eu me inclino humildemente ao outro, eu não posso virar aquele também que menospreza a dor do outro, altiva e orgulhosamente. Eu já me desespiritualizei, né?
e já me desespiritualizei se eu, altivo e orgulhosamente, eu me desumanizo, né? Eu perco essa humildade, né? E não vou ao humus do humano compreendendo a dor do outro. E, de alguma forma, eu posso me tratar assim também, sabe? Fingindo que essas coisas não me pegam, sabe? Ali, querendo me colocar como o estoico dos estoicos, né? Não, tô por cima da carne seca. Por isso que é limítrofe ali. A coisa é quase como se eu pudesse, né? É, é quase como se eu pudesse, digamos assim, fazer isso, esse movimento que ele faz. Vamos continuar aqui para entender. Ah, tá. Tem uma participação aqui, né, do YouTube. A Débora falou, Kátia Castro, essas coisas são degraus para a evolução do ser humano. É uma boa imagem. É uma boa imagem a gente entender dessas, digamos assim, mortes como uma possibilidade, uma chance, uma oportunidade para a elevação. Contudo, não é como se eu chegasse assim, olha, hoje eu sou estético, amanhã eu sou o ético e agora eu sou esse do religare, esse espiritual. Não. Nós estamos o tempo inteiro vivendo esses conflitos estético-éticos e o religioso é o que dá a síntese. Ou seja, a alma e corpo se degladiando, né? E o que dá a síntese, o equilíbrio é o espírito. No nosso próximo encontro do grupo, né, na próxima aula, a gente deve ler isso ali no Doença para a Morte para entender mais essa questão do espírito, né? Aí o movimento permanente, né? Essa escada ela não é fixa, né? Evolutivamente fixa. Cheguei aqui, cheguei ali. Não. O tempo inteiro a gente está nesse conflito, né? Hoje eu estou aqui, não, olha, consegui agir, como disse a Luciana, né? Amorosamente, não me vinguei, mas daqui a pouco eu vou lá, vou ver que eu fui desamoroso, né? Fui, acabei de conseguir ter uma escuta, né? Usando essa inteligência amorosa, que é lenta, que faz analogias, que aguarda aquilo que o outro tem para dizer, sem julgar, que pressupõe o amor no outro, que embeleza o outro com seu olhar, que tem um olhar luminoso e iluminante, né? E daqui a pouco chega, termina, eu vou lá, alguma coisa lá em relação à minha mulher ali, eu vou lá e sou desamoroso com ela. Pronto. É assim. Ou então no próximo, para o psicólogo, no próximo paciente, ou na próxima situação ali da esquina. Então é um permanente conflito, né? A Ana falou exatamente isso que a Ana falou. As questões terrenas são, em primeiro lugar, de sobrevivência. Exatamente, instintuais, como que o Paulo falou, o instinto de sobrevivência. Suzana, interessante entender o sofrimento humano, não só através da psicologia, mas da filosofia. É isso que é exatamente, né? Porque a filosofia ela faz essa inversão da lógica das objetividades. A gente vai nesse mundo às avessas, a gente vai ao fundamento. Então, daí, o fenômeno pode ser visto com mais clareza, né? É, digamos assim, é uma mudança de olhar. Por isso que, para nós aqui, o mais importante não é só pensar as possibilidades de patologias, aquilo que pode ser adoecido no outro, mas a gente pensar a nossa própria atitude, né? Ou o próprio clínico. É a clínica do clínico que clinica a si mesmo na medida em que aprende a clinicar, né? Ou seja, isso é para todos. Não é só para o psicólogo clínico, é para todo indivíduo, né? Pois a psicologia edificante é uma filosofia como prática de vida, para todos e para ninguém, como diz Zaratustra. Aqui, é, avançando aqui. Olha aqui.
sobre tudo isso que normalmente se chama o maior dos males. Ou seja, tudo isso que apavora o humano natural é quase como se o humano espiritual ele pudesse chegar e ficar se sentindo por cima da carne seca, mas não pode, porque ele o tempo inteiro está... Isso tudo está o tempo inteiro à nossa espreita. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, se eu fizer isso, me elevar altivamente, como, desculpa a basicalidade do que eu vou falar, mas a soberba precede o quê? Queda. Como diz o ditado popular, né? Enfim. Mas então, o crístico, né, a boa nova, ele pode, aqui ele está falando até, a gente pode entender essa palavra também como evangelho, esse cristianismo, mas não como o evangelho da igreja evangélica, mas como boa nova. Essa boa nova, essa novidade de vida, essa mudança de olhar, né? Mas então, a boa nova, por sua vez, descobriu uma condição miserável que o ser humano, enquanto tal, nem sabe que existe. Essa condição é a doença para a morte. Essa, ó, pela primeira vez ele falou algo que é. Percebeu? Até agora era não é, não é, não é, não é, não é. Agora é. Essa condição é a doença para a morte. O que a pessoa natural classifica como mais terrível, depois de ter enumerado tudo e nada mais saber mencionar, para a pessoa espiritual, ou seja, para a pessoa que trabalha com categorias de liberdade, com categorias do eu profundo, com categorias de tornar-se, para a pessoa espiritual, isso será como uma brincadeira. Ou seja, vamos entender aqui. Porque o indivíduo que vive com categorias de liberdade, ele não se mede pela régua das acontecências exteriores. Então, ele não teme profundamente ser roubado. Ele teme roubar. Ele não entende que alguém conte uma mentira para ele, o engane do ponto de vista exterior. Ele teme que ele seja o enganoso. Só vocês pensarem aqui, né? O que vocês preferem? Pensa no filho, nos filhos de vocês, quem tem filho aqui. Vocês preferem saberem que alguém agiu mal com o filho de vocês, alguém foi perverso, ou que o filho de vocês, ele é o perverso? Claro que muita gente vai preferir que o filho seja o perverso. Aí que a gente já demarca essa régua, né? Do, do indivíduo que trabalha com categorias de liberdade para o indivíduo que trabalha com categorias exteriores. Porque o espiritual, a gente tem que entender aqui como quase sinônimo, é o mesmo, mas não é igual, de interioridade. Porque, assim, se alguém agiu mal com meu filho, alguém foi ruim com meu filho, tá, alguém agiu mal com ele, alguém foi ruim com ele, ponto, trouxe algum sofrimento lá, mas isso não muda quem ele é. Não trabalha, não influencia o ser. Outra palavra aí que a gente tem que aproximar. Não muda quem ele é. Não muda quem eu estou sendo. No caso, se fui eu, né? Que sofri isso, de fora para dentro. Agora, se eu realizo, ou se o meu filho realiza, aí isso diz respeito ao ser. A quem ele é. Ao seu caminho. A quem ele está se tornando. Vou avançar aqui mais um. Tal é a relação entre a pessoa natural e a pessoa espiritual. É como a relação entre uma criança e um homem. Aquilo que faz a criança tremer, o homem desconsidera. A criança não sabe o terrível. O homem sabe e se apavora diante disso. A imperfeição da criança está em não conhecer o terrível e então, por conseguinte,
em apavorar-se diante do que não é terrível. Compreendamos daqui, né? Por exemplo, uma criança na rua, ela muitas vezes, em geral, ela vai precisar do adulto, dar a mão para um adulto para atravessar a rua, porque ela não conhece o verdadeiro perigo do ponto de vista exterior ali, que é um atropelamento, por exemplo, né? Nisso, um adulto, mesmo um adulto que seja um humano natural, ele tem mais essa consciência, tem mais essa noção. Porém, a criança, ela pode ter medo do bicho-papão. Então, de alguma forma, quando ela deixar de ser criança, naturalmente ela vai passar a temer, digamos assim. O atropelamento, vai olhar para os dois lados para atravessar a rua e não vai mais ter medo do bicho-papão. Ok. Mas a gente tem que entender que esse infantilismo do humano natural se manifesta também, só que de uma outra forma, que ele é em comparação a esse humano espiritual. Ou seja, esse que está no estético ético, de alguma forma, ele não transcendeu as categorias interiores. Aí vamos entender aqui, né? Exatamente, ó. Minha mãe falou que prefiro que alguém seja o perverso com meu filho ou comigo, jamais ser o perverso. Esse que é o ponto, né? Aí vai variar com as categorias com as quais você trabalha. Se a pessoa trabalha com categorias exteriores, ela vai preferir que o filho seja o valentão, né? Que faça bullying, seja lá o quê. Se ela trabalha com categorias interiores, ela mesmo que não goste que o filho tenha sido zoado, humilhado ou apanhado, ela vai entender que não é esse o verdadeiro perigo, né? Olha aqui a comparação que ele vai fazer agora. A imperfeição da criança está justamente, em primeiramente, não conhecer o terrível. Então, por conseguinte, apavorar-se diante do que não é terrível. Agora ficou bem claro, né? E assim também com o ser humano natural. Ele ignora o que em verdade é o terrível. Entretanto, nem por isso está livre de se apavorar. Não. Ele se apavora diante daquilo que não é o terrível. Então, assim, a analogia é perfeita que o pseudônimo faz, anticlímax, pseudônimo de Kierkegaard. Porque esse humano que segue meramente os instintos, ou o instinto e o ego, e como o Paulo falou, de alguma forma tem a ver com o instinto, porque a pessoa, ela, esse instinto de sobrevivência pode trazer justamente a pessoa a viver a vida como sobrevivência, como proteção de fora, e não como vida. O humano natural trata a vida como sobrevivência. O humano espiritual, ele vive. Por quê? Porque ele sabe que o mal não vem de fora. Então, ele está preocupado não com o mundo, mas com a vida. Não com quem ele está sendo para os outros, mas sim com a sua consciência. Então, o grande medo dele, aí se entramos no amor, é desamar. Por isso que o amor é o fundamento da vida espiritual. Aquele indivíduo que ama, inclusive, ele, ele se entra nessa sese do amoroso, isso, inclusive, produz a fé. Mesmo que ele seja ateu, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por quê? Porque esse indivíduo que ama, ele ama todo o próximo, isto é, portanto, ele, como diz Kierkegaard, ama a si mesmo da maneira certa e, ao mesmo tempo, não só todo o próximo, mas toda a existência, toda a natureza, toda a humanidade, tudo aquilo que é. Então, inclusive, como diz Nietzsche,
ele tem amor fati, do latim, amor ao destino. Né? Vamos aqui rapidamente. Isso vai desenvolver na próxima frase, aqui, no próximo ponto. Então, ele ignora o que em verdade é o terrível, entretanto, nem por isso está livre de se apavorar. Não, ele se apavora diante daquilo que não é o terrível. Então, o humano natural ele tem medo da morte e de tudo aquilo que estava sendo dito anteriormente. Essa é a comparação. Olha que coisa maravilhosa que ele vai falar agora aqui. Parece que está trabalhando com categorias de religião, né? Vamos ver. É similar à relação do pagão para com Deus. Vou subir rápido. Ih, viajei. Calma aí. Vou me localizar aqui. Então, tenham isso em mente. O pagão aí, nesse caso, ele está falando do humano natural. Tá? No caso, ele está falando com os gregos e etc. Né? Mas, nesse caso específico, ele fala de uma relação com Deus e tem tudo a ver com fé. A gente vai entender por que agora isso é sobre fé. Ó, compartilhar de novo a tela de vocês, que agora eu acho que se é apressado, acabei perdendo a tela. Agora foi bom. Quem sabe faz ao vivo, né? Isolar o... Dizia lá o Faustão. Ou diz, não sei, porque eu não vejo. Não conhece o Deus verdadeiro. E como se isso não bastasse, adora um ídolo como se fosse Deus. Tá. Rapidamente, vamos entender. O humano natural fala de fé? Ou não? Nunca fala. O humano natural não fala de fé. Ele fala. Né, Luciano? Ele Ele fala. fala, ele fala, pô. Ele esboça isso, né? Ele fala de Deus como se fosse algo, Exato. algo do inconsciente dele, talvez, assim, nesse caso, né? Né? Esse que é o ponto. O que é? Ó, olha o que você falou, pegou o ponto já nevrálgico, né? Porque quando ele fala adora um ídolo como se fosse Deus, é isso. Porque o humano natural, meramente natural, ele vai, quando ele entra nessa questão de fé, geralmente, é de uma espécie de Deus gênio da lâmpada, né? Que está ali para me conceder desejos, para fazer aquilo que eu quero. Aí eu vou lá quando eu quero alguma coisa, eu falo, ai, Deus, me dá esse carrão que eu preciso para manifestar a sua glória, né? Ciro, outro dia eu fiz uma brincadeira de assim, pô, as pessoas estão usando Deus no iFood, tipo assim, sabe o que é? Oi, Deus, manda para mim isso, manda para mim aquilo. É como se Deus estivesse no iFood para eles. Exatamente. Eu coloco somente para minha mãe, que ela é assim, que Deus é operário dela. Né? Que ela fala, falava assim, eu vou conseguir uma vaga, eu estou pedindo para Deus para estacionar em frente, aí de repente consegui a vaga, Deus me deu essa vaga. Eu vou. Então, Deus o tempo todo é o operário, né? O operário dos desejos, do ego. Né? Eu costumo dizer que transformaram Deus em assistente social. Né? Deus faz o trabalho do assistente social. Exato. E aí, ou seja, aí o humano natural, para o humano natural, esse Deus, né? Ele costuma ser esse que está ali para me servir, atender os meus desejos para o meu prazer, né? Ou aí entendamos, né? Agora, esse indivíduo outro, esse do estágio ético, o estágio moral, ou que o Kierkegaard chama ali de judaísmo, em conceito de angústia, o pseudônimo, Virgílio de Alfiniense, ele tem uma outra relação, né? É o ser humano carnal. O Deus para ele é tipo um Deus Papai Noel, que é uma espécie de barganha, assim, de troca, né? De um bom comportamento, né? Vamos pensar no Papai Noel, não é assim? Vai lá, se eu for um bom menino, né? O Papai Noel vai me dar meus presentinhos, né? Então, esse humano carnal, ele pensa no Deus que vai ser bom com ele,
se ele se comportar direitinho, ou que ele vai ser aquele Deus que ele teme, não no sentido do temor, originariamente falando, né? Aquele que ele tem medo. Ou seja, é um Deus comportamental, né? Agora, a fé do humano espiritual justamente é essa fé que tem esse amor fac, que é uma afinação à própria vida. Esse indivíduo espiritual, ele, com relação ao exterior, às coisas que acontecem, ele quer o que a vida quer. Por isso ele tem fé. Por isso ele anda conforme o Espírito, a saber, liberdade. Por isso ele transcende essas questões, né? É quase como se ele pudesse olhar altivamente para isso, porque ele transcende, né? Como diz Sartre, liberdade não é fazer aquilo que eu quero, mas querer o que eu posso. Ou, pensando no presente, liberdade não é fazer aquilo que eu quero, mas querer aquilo que eu faço, né? Esse é o que tem essa obediência, essa escuta à vida. Esse é o que vive pela fé, que está preocupado em uma só coisa, né? Ali em Conceito de Angústia, Virgílio de Alfenício faz essa imagem, que ele fala assim, existe o gênio pagão, né? E esse gênio espiritual, que ele chama de religioso. Esse gênio pagão, ele teme o quê? O destino. O humano natural é isso, ele teme o destino, aquilo que possa vir de fora para dentro, aquilo que possa lá cometer. Ele teme se dar mal. Ele quer se dar bem, desse ponto de vista. Agora, o humano espiritual, o que ele teme? Do ponto de vista do sentimento? A culpa. Por quê? Porque a culpa vai manifestar o erro dele, o desvio, o desamor dele. Porém, se a culpa é muito mais radical no humano espiritual, porém, o humano espiritual tem algo que o humano natural, ou seja, que o estético nem o ético tem, a saber, o perdão, o arrependimento, né? A metanoia, a mudança de mente. É o mais terrível, ao mesmo tempo, tudo se faz novo, através do renovo de mente, dessa liberdade. Aqui, Thiago Mendes. Quando a pessoa está imersa na religião, é complicado. Conheci um estudante de psicologia que dizia: essa turma fala de Freud como se ele estivesse acima de Deus. É, é interessante, né? Porque aí tem que entender o que ele está dizendo, né? Mas, de alguma forma, a, esse, 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 esse indivíduo, né? E um indivíduo da religião, geralmente, para a gente entender, né? Ele não é, em geral, tá? Em geral, não é o espiritual, é o carnal, ou seja, o ético. Estou fazendo uma aproximação generosa, não é exatamente isso. Estético, ético, religioso, não é exatamente isso, tá? Não tem rigor acadêmico aqui, o rigor aqui é de vida. Então, assim, o ponto-chave, na verdade, pode ser a compreensão, né, de que talvez ele tivesse uma inveja das pessoas ali canonizando Freud. Porque o ponto-chave é esse, né? Talvez a compreensão, né, de que esse outro religare, né, que ele está falando, que Kierkegaard fala quando ele fala do estado religioso, é o religare com a vida. Agora, se obedece ao sentido da vida, esse indivíduo espiritual ele está dentro. Agora, se está fora do sentido da vida, esse indivíduo espiritual está fora. Isso sendo psicanálise, sendo qualquer outra área, né? Sendo até, sim, por que não, dentro do discurso religioso.
ou dentro de uma filosofia. Esse indivíduo espiritual, ele dá sentimento àquilo que corrobora o fluxo da vida. Independente se foi Freud que disse, se foi Cristo que disse, se foi Maquiavel que disse, independente, né? E realmente, né, o Thiago tem uma razão aí com relação a aquilo que a gente pode chamar aqui de idiosincrasia. E a idiosincrasia é uma espécie de cultura individual, né, da pessoa. E a pessoa muito idiosincrática, ela vai sempre querer escutar aquilo que só possa alimentar o seu ego. Ou seja, aquilo que, se eu reconheço como familiar aquela fala, se usa ali umas palavras que para mim são confortáveis, independente do conteúdo, tudo bem. Agora, a pessoa idiosincrática, ela está mais preocupada, entre todas as coisas, com uma só, a saber, estar certo. Então, não importa se o indivíduo ele é religioso, ele é agnóstico, ele é ateu, ele é espírita, ele é católico, ou ele é de esquerda, de direita, isso é o de menos. O indivíduo idiosincrático ele precisa estar certo. Ou como diz Caetano, Narciso acha feio o que não é espelho. Né? Aí vamos para o último parágrafo aqui para a gente encerrar. Quer falar, Luciano? Pode falar. Não, eu queria falar, assim, raciocinando assim, a fala do colega, né? Não é que Freud esteja acima de Deus, né? Mas, se pensar bem, o que Freud buscava era uma libertação, né? De alguma maneira, né? Ele buscava a libertação de um sofrimento, né? Então, assim, não é que ele esteja supramente certo, né? Mas ele estava na busca dessa libertação, né? Do que você falou, não tem um caminho, né? Dessa libertação dele mesmo. É dele mesmo. Exatamente. E ajudou e ajuda tanta gente, né? Mas eu acho que o grande psicólogo, né? Ou o médico, né? O que trabalha com o outro, ele tem que começar por si, né? Uhum. Porque senão fica muito estético, fica muito superficial, né? O Rubem Alves, ele era psicanalista, né? Aí tem um momento que ele fala algo assim, ele falou, só quero saber de um paciente. Eu só preciso estudar um paciente. Ali eu tenho tudo, eu entendo tudo. E, de alguma forma, aquilo é ele mesmo também. Né? Esse um paciente não precisa ser um outro. Né? Porque eu clinicar o outro, eu já estou me clinicando também. Né? Porque a edificação, como a gente trabalha sempre no grupo, a edificação, ela é pressupor o amor no outro. Né? Esse exercício ascético de permanecer, em vez de ver o mal no outro, enxergar o bem nesse outro, né? O amor. Ainda que não esteja aparecendo, né? Para que eu veja com olhos bons, para que eu veja com clareza esse outro. Só que eu edificar, ou seja, eu ser edificante, não há garantia nenhuma, que eu não tenho o poder de implantar algo no coração do outro. Mas eu sei que eu estou me edificando, né? Do ponto de vista existencial, espiritual, como queira chamar, né? Agora, o último parágrafo aqui. Encerra. Ai, meu Deus. Aqui, pronto. Vamos ver, tem beleza aí nisso aí. Só o espiritual sabe o que se entende por doença para a morte. Ou seja, só o psicólogos, pensador já um pensador livre, só o psicólogo com P maiúsculo, aquele que passou para o outro lado, só este
Só este sabe, só este que saiu da caverna de Platão, né? Ele sabe o que é a doença para a morte. Ele sabe o verdadeiro perigo. Então ele vai trabalhar sempre com essas categorias junto ao outro, ainda que indiretamente, porque ele precisa ir e permanecer onde o outro está, não abandonar o outro e colocando como superior. Ele sabe que ele não é superior a ninguém. Ele sabe que em outro momento ele vai estar sendo, né, esse natural, né? E ele sabe que quando ele é paciente, é ele que está muitas vezes ali perdido e confuso. Aí voltando aqui para o prosseguimento do parágrafo. Como espiritual, ele adquiriu uma coragem que o ser humano natural não conhece. Ele adquiriu essa coragem ao aprender a temer algo ainda mais terrível. E algo mais terrível é esse. É assim que sempre se adquire coragem. Quando se teme um perigo maior, sempre se encontra coragem para enfrentar um perigo menor. Quando se teme infinitamente um único perigo, é como se os outros não existissem. Mas o verdadeiramente terrível que este indivíduo amoroso conheceu é a doença para a morte. Então, vamos entender aqui, né? Esse indivíduo que trabalha com outras categorias, trabalha com categorias do ser, ele entendeu que o verdadeiro perigo sempre consiste o que ele tem que temer. O que ele precisa temer? Ele precisa temer que o seu olhar fique entrevado. Ele precisa temer o perigo maior, né? E a coragem, quando ele fala aqui de coragem, tem que entender, né? Da onde vem a coragem? Aqui, isso aqui é crucial. Vou até voltar no texto aqui para entender, para poder encerrar. Bom, e adquiriu essa coragem ao aprender a temer algo ainda mais terrível. É assim que sempre se adquire coragem. Quando se teme um perigo maior. Sempre se encontra coragem para enfrentar um perigo menor. Quando se teme, ó, palavra-chave, infinitamente um único perigo. É como se os outros não existissem. Antes de falar de onde vem a coragem, vamos entender aqui. Não é assim, por exemplo, quando às vezes acontece alguma coisa grande, alguma coisa que realmente impacta, e depois fico com vergonha que eu estava preso a pequenezas. Por exemplo, eu estava ressentido com um amigo meu, não sei o que, alguma coisa sem falar com ele, aí ele vai lá e morre. Aí eu fico, caramba, cara. Pô, aquele cara era sensacional e eu estava aqui sendo esse tosquinho, egoístinha, né? Mas, cara, como eu estava preso a coisas pequenas. Não é assim, geralmente, em família? As pessoas estão brigadas, não sei o quê, aí alguém ali tem aquele problema mais sério, aí, pum, aparece ali aquela... Até vamos pensar nas crianças, assim, aquela coisa de, às vezes, irmão e irmã, né? Aí estava aquela coisa toda, né, os irmãos brigando, mas aí vem alguém de fora para fazer mal ao seu irmão ali. Aí você vai, opa, opa, aí não, né? Agora, eu estou falando isso com analogias exteriores, né? Para a gente entender. E da onde é, que perigo é esse, né? O perigo é o desespero, é a doença do espírito. Isto é me submeter, virar novamente escravo de todo mundo. Escravo da opinião pública, escravo do me dar bem, do me dar mal, escravo dos meus interesses exteriores. Porém, ó, a palavra coragem.
Coragem vem de coração, né? Ou seja, um coração entregue à tarefa, né? Agora, como bem lembrou a Luciana, isso se dá através de um salto na fé. Através das importâncias. Porque quando a gente vive no automático, a gente está sempre preso só nas urgências, não é isso? Não, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo outro. E não paro para pensar nas importâncias. Eu fico escravo dessa dinâmica permanente. Porém, aí a pessoa vai lá e tem um ataque cardíaco. Fala, opa, agora o médico mandou, eu tenho que parar. Tem que dar uma desacelerada, né? Agora, tem que trouxer isso para o mundo da liberdade, que vai entender. O meu medo daquilo que os outros possam fazer por mim, contra mim, ou do querer que os outros façam por mim, isso ganha uma grande desmobilização. Por quê? Eu não estou mais tão preocupado assim se o outro vai me tratar bem, se o outro vai me tratar mal. Eu não piso em ovos. Por quê? Porque o que me guia é a minha consciência, né? Então, por exemplo, se eu estou lidando com alguém, né, muito difícil, eu não preciso ficar necessariamente pisando em ovos com essa pessoa. Eu fico no meu exercício espiritual, exercício de liberdade, examinando a minha consciência. Porque eu sei que, se do ponto de vista da consciência, do ponto de vista do amor, do ponto de vista da liberdade, do ponto de vista do meu eu profundo, do meu ser, eu estiver agindo em boa consciência, não tenho que temer. Sim, outra pessoa pode até não gostar, ou as coisas podem até não dar certo, mas eu estou dando certo. É isso que eu temo. Eu não temo mais que as coisas deem errado. Eu temo eu estar dando errado, enquanto de vida, né? Lembra no primeiro encontro, no nosso primeiro encontro, a diferença entre o certo com C maiúsculo, né, e o dar certo com C minúsculo, né? Enfim, é isso. Passamos bastante do horário, né? 18 minutos, mas conseguimos ler tudo, né? Então, a minha ideia no próximo encontro é a gente ler ali o iniciozinho da Doença para a Morte, para depois voltar para as Obras do Amor, né? Mas aí eu vou... Tudo vai ser informado, né? Vou encerrar aqui a transmissão. Eu nem sei como é que se encerra a transmissão aqui. Já tem data para o próximo encontro? Tá tudo lá no grupo. Qual... é bom que eu avisar aqui agora, né? Essa vez eu deixei marcado com 2 meses de antecedência, enfim, né? O que eu botei aqui é dia 1º de novembro. Sábado, dia 1º de novembro, nosso próximo. Então, é isso. Tá transmitindo ainda? Tá, né? Ou não? Mas é isso. Essa Bom, aula hoje foi profunda, hein? Muito profunda. né? Eu estava querendo encerrar. Parar a transmissão, consegui. Pessoal do YouTube, um abraço, depois a gente se vê de novo.